Olá pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Preparados para mais um vídeo focado em História do Brasil a partir da Primeira República? Hoje vamos finalizar finalmente toda a parte do edital de História do Brasil, que é focado na Banca IPEC. Lembrando, é um conteúdo muito cobrado, vocês já viram várias questões que eu trouxe até o momento. Hoje teremos várias também da Nova República, que é o período aí pós o final da ditadura. E é um período que marca também a nossa atual Constituição Federal, a de 1988. Então eu vou comentar todos esses principais pontos para finalizar. Lembrando que em breve eu colocarei também um simulado aqui no link da descrição para vocês testarem o que vocês aprenderam aí durante esse período e se prepararem bem para a prova. Beleza? Bom, então com a Nova República tivemos aí a primeira eleição indireta. Em janeiro de 1985, o candidato do PMDB a presidente, Tancredo Neves, que tinha como vice José Sarney, derrotou Paulo Maluf na eleição do colégio eleitoral. Então Tancredo venceu aí por 480 votos a 180. Então anotem aí, primeiro aí então presidente período pós-república é Tancredo Neves, ele que venceu a eleição. Venceu de Paulo Maluf. Bom, porém, o presidente eleito, Tancredo Neves, não tomou posse. Então, Tancredo Neves ganhou a eleição, porém não tomou posse. Anotem aí, então, esse é outro ponto. Quem assumiu, então, foi José Sarney. Tancredo Neves faleceu antes da posse, então, presidente eleito. E ele assumiu e ele fez o que o pessoal da direta já queria, né? Ele restabeleceu a eleição presidencial direta. Então, anotem aí, José Sarney, eleição presidencial direta, restabeleceu, permitiu a legalização de todos os partidos políticos, incluindo o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Os dissidentes do PDS criaram o Partido da Frente Liberal, o PFL, e o PSB, Partido Socialista Brasileiro, também foi recriado. Além disso, os deputados federais e senadores se reuniram na Assembleia Constituinte a partir de 1987. E em 1988 nós temos aí a nossa atual carta, nossa atual Constituição Federal. Nossa atual Constituição Federal. Nesse ano também o PMDB teve uma série de dissidentes que formou o PSDB. Olha só uma questãozinha. Dentre os presidentes do Brasil eleito na nova república, relacionados a seguir, assinale aquele que não chegou a tomar posse. Jânio Quadros não é nova república. Tancredo Neves. É ele, né, pessoal? Tancredo Neves foi o presidente eleito em 1985, porém não chegou a tomar posse e veio a adoecer, né? Então, Tancredo Neves não tomou posse. Essa aqui é uma das questões da IPEC. Vocês vão ver que a IPEC ama também Nova República. Então, ela gosta muito de história do Brasil, né? Por isso traz muito aí ditadura militar, Getúlio Vargas e Nova República, principalmente. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse, né? Ele venceu. Fernando Collor de Mello também tomou posse, foi um presidente que assumiu. E João Batista Figueiredo não é do período da Nova República, né? Esses três são, só que Tancredo Neves é o único que não tomou posse. Alternativa B. Outra questão. Tancredo Neves era um mestre na arte de tecer acordos políticos. Essa capacidade de negociar foi fundamental na hora da disputa do colégio eleitoral. Foi uma eleição indireta, né? Para bater seu adversário, o paulista Paulo Maluf. Impedido de assumir a presidência da República por motivo de doença, quem assumiu? Quem assumiu foi José Sarney. José Sarney. Então vejam, né? Eu peguei uma prova que o aluno mandou e ele se confundiu com o Itamar Franco, que a gente vai ver na sequência, que é uma outra história. O Itamar Franco também era vice, mas não era vice do Tancredo. Itamar Franco era o vice do Collor, né? Então já vamos ver na sequência. Então, Tancredo Neves, presidente, vice José Sarney. Tancredo Neves adoeceu antes da posse. José Sarney assumiu, então, estabeleceu as eleições diretas, permitiu aí o multipartidarismo e também, outro ponto, nós tivemos durante esse período a nova Constituição Federal. Importante que
pode cair. Em 1988, o presidente da Assembleia Constituinte era Ulisses Guimarães. Então ele foi um dos principais responsáveis, né, a realizar o trabalho de elaboração da CF. Sendo assim, o papel de promulgação da CF era de sua responsabilidade, e ele realizou em um ato solene em 5 de outubro de 1988. Bom, em 1989 tivemos as primeiras eleições diretas, então finalmente chegou as eleições diretas. E para a presidência desde 1960. Então, desde 1960 não havia eleições diretas que o povo escolhia, né? E os candidatos Fernando Collor de Mello versus Luiz Inácio Lula da Silva. Então Lula tentou muito tempo, né? Fernando Collor de Mello contra Lula. Ele venceu no segundo turno, então. E sua primeira medida foi o lançamento do Plano Collor. E aí é o famoso plano que confiscou, né? Confiscou as contas correntes e contas poupanças, congelamento de preços. Então, Fernando Collor de Mello fez o Plano Collor e acabou, né, confiscando conta corrente, conta poupança. Todo mundo tem um tio, um avô que passou por isso, ou você mesmo. E congelamento de preços. E uma reação que mesmo assim a inflação voltou a crescer. Além disso, ele foi acusado de envolvimento em esquema de corrupção, coordenado por seu tesoureiro de campanha, Paulo César Faria. Paulo César Faria. E aí teve todo o movimento de caras pintadas, várias pessoas manifestando contra aí o Fernando Collor de Mello, né? E aí nós tivemos o impeachment. Tivemos a abertura de um processo de impeachment em decorrência aí da movimentação popular, e a Câmara aprovou a abertura contra o presidente e o afastou do cargo. E é claro, Collor foi esperto, ele renunciou, né, antes de ter seus direitos políticos suspensos. Então Collor renunciou antes de ter seus direitos políticos suspensos, não é à toa que hoje ele está em cargos políticos. Bom, Fernando Collor, então, pessoal, foi cassado em 1992. Quer dizer, antes de ser cassado, ele renunciou, né? Ele renunciou por motivos aí que ele estava com processo de impeachment. E o seu vice, Itamar Franco. Então, o vice do Collor era o Itamar Franco, que tomou posse em outubro. Olha só, a banca gosta. Sobre a nova república no Brasil, é errado afirmar. Vamos ver. É o nome do período da história do Brasil que se seguiu ao fim da ditadura militar. Correto. Foi marcado por apenas um grande plano econômico? Não, vocês viram que o Collor tentou. Tem vários planos que foram tentados durante esse período, e um deles foi o Plano Collor. Então, sim, o real dá para dizer que foi o mais efetivo, um dos maiores, né? Mas não dá para dizer que é o único, tá? Então essa aqui é a errada. Foi caracterizado pela ampla democratização? Sim, a volta da democracia. Foi neste período que houve a promulgação da CF? Sim. Houve um presidente eleito indiretamente que não tomou posse? Sim, Tancredo Neves. Alternativa B. Tranquilo? Mesmo que tu não lembrasse, né? Tu conseguiria ver que as outras estão corretas, né? Democratização, um presidente eleito indiretamente que não tomou posse, teve a Constituição Federal, foi depois da ditadura. Essa só pode ser a B, né? Só pode ser a alternativa B. Tem questão que tu pode fazer por eliminação, mesmo sem saber às vezes. 29. A gestão de um certo presidente da República do Brasil foi marcada por uma série de escândalos e suspeitas de corrupção. Já sabemos quem é. Nessa época ele foi Fernando Collor de Mello. Já dei a resposta, né? As denúncias ganharam força em abril de 1992, quando o irmão do presidente revelou a existência do esquema PC, de tráfico de influência e irregularidades financeiras, organizado por Paulo César Faria, ex-tesoureiro da campanha. Em setembro de 1992, estudantes e universitários vestidos e pintados com as cores da bandeira foram para as ruas protestar e pedir o impeachment do presidente. Quem foi o presidente? Fernando Collor de Mello, né? Não tem sombra de dúvida aí que o que foi acusado de corrupção sofreu o processo de impeachment, mas renunciou foi Fernando Collor de Mello. Viram, né? A banca gosta do assunto. E olha só, outra questão da banca. Ficou conhecido no Brasil inteiro, durante o início da década de 90, o movimento dos caras pintadas, que constituiu em multidões de jovens e adolescentes, em sua maioria,
saíram às ruas de todo o país com os rostos pintados, em protestos devido aos acontecimentos dramáticos que vinham abalando o governo do então presidente Fernando Collor de Mello. Os protestos contra a corrupção, que favoreceram aí a abertura do processo de impeachment. Mais um. O adversário de Tancredo Neves no colégio eleitoral, que definiu a eleição direta. Ah, agora olha só. Então agora ele votou em Tancredo. O adversário de Tancredo no colégio eleitoral, que definiu a eleição indireta para o presidente. Quem que Tancredo enfrentou? Lembra quem Tancredo enfrentou? O vice dele era o Sarney. E ele enfrentou Paulo Maluf. A alternativa A. Acho que essa aqui caiu até acho que semana passada. Não, faz 2 semanas que caiu essa questão. Se eu não me engano, enfrentou Paulo Maluf. Lembra que eu comentei aqui, ó. Vamos voltar aqui. Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf na eleição no colégio eleitoral por 480 a 180 votos. Meu Deus, outra questão, né? É muita questão nessa área. Em certo momento da história, o país estava fechado para o mundo desenvolvido. Como a importação era praticamente proibida e o comércio internacional só se dá em duas mãos, inexistia a exportação de bens industrializados. Foi a liberação do comércio exterior que abriu os olhos do brasileiro para a tecnologia. Permanecia um obstáculo: a lei, que, a pretexto de proteger e estimular o desenvolvimento da indústria, proibia a importação de equipamento. Então, lembra a lei de informática que a gente já viu? As montadoras estavam impedidas de utilizar máquinas computadorizadas e importar peças informatizadas para seus veículos. Essa tecnologia que dava o grande diferencial da produção internacional. Com a frase dita a empresários na Suíça, os carros brasileiros são carroças. Qual presidente do Brasil enviou ao Congresso um projeto de lei revogando a lei? Fernando Collor de Mello, tá, pessoal? O Fernando Collor de Mello, então, que fez essa crítica, que começou a pensar, né, nessas questões de importação, trazer empresas para cá. Aí tinha, não é à toa que o símbolo dele era andar com carros de ostentação, né? Trazer o Brasil a um novo patamar, né? E aí acabou caindo em esquemas de corrupção, né? Fernando Collor de Mello, então, era a resposta. Então, depois que o Fernando Collor de Mello sofreu impeachment e saiu antes, veio o Itamar Franco. E o Itamar Franco escolheu um cara como ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso, ele é conhecido pelo quê? Por ter criado, né, coordenado o Plano Real, que foi o programa que estabilizou a nossa moeda. Então, a moeda, a partir desse momento, passou a ser o real. E isso fez com que a inflação despencasse. Então, o FHC, nesse período, ele era ministro da Fazenda. E depois, logo em seguida, né, o plano deu certo, FHC, Fernando Henrique Cardoso, venceu as eleições com a maioria já no primeiro turno. E aí ele fez várias medidas, tá, para preservar a estabilidade econômica, estimular reformas constitucionais para trazer investimento aí estrangeiro. Grandes empresas como a Vale do Rio Doce foram estatizadas também durante o período. Em 97, o governo concentra seus esforços na aprovação do direito de reeleição. Então, ali foi a partir desse momento que nós tivemos de volta o direito à reeleição. E o FHC ganhou novamente a eleição, né? Ganhou novamente a eleição. Olha essa questão. O Plano Real foi o programa brasileiro de estabilização econômica, considerado o mais bem-sucedido de todos os planos lançados para combater a inflação. Quem era o presidente durante a época? Isso aqui muita gente errou e colocou FHC. Mas o FHC, ele era ministro da Fazenda do Itamar Franco quando foi lançado, tá bom? Então, depois de Itamar Franco, nós tivemos os 2 mandatos de FHC. Depois de sucesso, ele foi eleito. Ele pertencia ao PSDB no seu primeiro mandato. E, apesar do primeiro governo, foi marcado também por um quê? Aumento de impostos, né, pessoal? E corte nos gastos públicos. Ele criou alguns programas sociais, o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, que garantiram a sua reeleição, né? Então o FHC já tinha criado algumas políticas aí de auxílio, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás.
O segundo mandato dele foi marcado pelo aumento do custo de vida e uma má gestão no setor energético, né? Tivemos uma crise do apagão. Se perguntarem sobre a crise do apagão, foi durante o mandato de FHC. Depois tivemos aí o Lula. Então, depois de tentar vários anos, Lula conseguiu entrar em 2003 e o primeiro mandato dele foi marcado aí pela baixa inflação, redução do desemprego, maior crescimento, recorde na produção automobilística e, é claro, né, tudo vem de um processo já da estabilização da economia, né, desde o Plano Real. E com isso também ele conseguiu se reeleger de 2007 a 2010. Durante esse período nós tivemos a criação do BRICS. O Brasil era considerado um dos maiores polos aí de crescimento, um dos grandes países do futuro, e pertenceu ao bloco emergente BRICS. Brasil, Rússia, Índia e China. BRICS, bloco de países emergentes. Tivemos investimento em saneamento básico, crescimento da escolarização. Ó, uma questão sobre o governo de Lula, de 2003 a 2011. É errado afirmar que a inflação manteve-se controlada? Sim. Houve uma estabilidade econômica? Sim. Houve um incremento na geração de emprego? Sim. Foi feita uma nova Constituição Federal? Não. A última Constituição foi de 88, né, pessoal? A de 88, que vocês tanto estudam para concurso. Então a D é a errada. E o número de pessoas contratadas com carteira assinada cresceu, sim, cresceu também, né? Também faz parte do processo de crescimento econômico. Outra, em 15 de janeiro de 85, foi eleito presidente do Brasil pelo voto indireto de colégio eleitoral, mas adoeceu gravemente. Em 14 de março do mesmo ano, véspera da posse, morrendo 39 dias depois, sem ter sido oficialmente empossado. Para o mandato presidencial de Tancredo, foi empossado? Não confundam. Tancredo Neves. Faleceu, quem assumiu foi José Sarney, letra C. Tá? Letra C. José Sarney. Essa aqui nós já falamos. Depois do Lula tivemos aí a primeira mulher eleita, que foi a Dilma Rousseff, que foi a continuidade aí do governo do Lula. E ela enfrentou uma recessão também econômica mundial. E é claro, lembrando que ela também passou por um processo de impeachment, né? Só que engraçado, e o outro ponto é que o dela, ela não perdeu os direitos políticos depois, né? Em decorrência das pedaladas fiscais. Devia ter destacado isso aqui, né? E depois, com o impeachment da Dilma, Temer assumiu, né? E o Temer, que é do MDB, teve papel importante na reforma trabalhista, controle de gasto público, a PEC do teto de gastos, e também liberou a terceirização em várias áreas, né? Olha essa questão. Analise as afirmativas sobre o impeachment da Dilma. Teve início em 2 de dezembro de 2015, quando o ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, deu prosseguimento ao pedido dos juristas Hélio Bicudo, Miguel Júnior e Janaína Pascoal, com uma duração de 273 dias. O caso se encerrou em 31 de agosto, tendo como resultado a cassação do mandato. Sim. Com a perda dos direitos políticos? Não. Sem a perda. Na justificação para o pedido de impeachment, os juristas alegaram que a então presidente havia cometido crime de responsabilidade pela prática das chamadas pedaladas fiscais e pela edição de decreto de abertura sem autorização do Congresso. Sim, correto. Embora com a baixa popularidade devido à crise econômica e política pela qual o país passava, Dilma governava com uma ampla base aliada no Congresso, sendo o PT a segunda maior bancada. No dia 2 de dezembro de 2015, mesmo dia em que o PT declarou apoio ao processo de cassação de Eduardo Cunha, o ex-presidente anunciou o acolhimento do pedido de impeachment contra o presidente, sim, né? Também foi isso, né? Tanto a 2 como a 3 estão corretas. Mais uma questão. Olha só. No dia 12 de maio de 2016, exatamente às 6h34, o Senado Federal decidiu por 55 votos a 22 abrir um processo de impeachment contra a presidente. O crime de responsabilidade alegado pelo Congresso Nacional para deposição ficou conhecido como pedalada fiscal, um apelido dado a um tipo de manobra contábil realizado pelo Poder Executivo para cumprir metas. Quem ocupava o cargo, moleza, né? Dilma Rousseff. Molezinha, molezinha.
Bom, pessoal, história do Brasil é isso, né? Creio que o momento mais atual do Bolsonaro e do Lula não vão ser cobrados, talvez seja cobrado na parte de atualidades, né? Pode ser cobrado alguma outra questão sobre a Covid ou algum outro ponto marcante aí desse período, mas o que eles mais cobram, vocês viram, né? É um pouco mais atrás, um pouco mais para trás. Eles amam ditadura militar, a parte de Getúlio Vargas, amam também a Nova República. Observem várias questões. E com isso vocês conseguiram aprender, espero, né, e ver todo o conteúdo e a forma como a banca cobra. Na minha percepção, né, pelos conteúdos da IPEC, é o que ela mais gosta. Então vocês agora estão na frente dos demais porque vocês estudaram, vocês estão preparados. Em breve vou disponibilizar o simulado e farei também revisões para os concursos específicos aí que vocês estão aguardando. Então, um forte abraço a todos, foco nos estudos e vamos lá gabaritar a Banca IPEC. Até a próxima!